que eu entendo por robô social, né? Por que eu estou dizendo o que eu entendo? Porque eu não sei qual é o conceito oficial sobre isso, se tem. Eu sou eu sou uma pessoa que eu tenho um contato bem distante assim com a academia, né? Eu cheguei a estudar uma vez, o nome do curso era Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Instituto Federal. Mas isso faz muito tempo, e naquela época eu já tinha dificuldade para lidar com os termos técnicos. Se eu falar muito informalmente aqui, é porque é o meu jeito mesmo. Mas, enfim, eu entendo por robô social é praticamente uma filosofia para mim, isso. Porque é essa ideia de que é irônico dizer assim, mas é a ideia de que o robô que a gente programa não seja robótico, né? Que quer dizer isso? Não fique dando aquelas respostas automáticas ali. Não é nem tentar passar no teste de Turing, né? É só essa coisa de tentar humanizar um pouco a linguagem do robô ali. Como eu disse, não no objetivo de criar uma máquina de Turing, mas de tornar mais palatável, mais aceitável para as pessoas que estão interagindo ali, né? É, é, eu acho que aqui esse pessoal que está participando aqui deve ser mais da minha área, que é da TI, né? Mas tem uma coisa das ciências sociais é muito diferente a experiência que a pessoa tem quando está interagindo com uma máquina que se comporta como uma máquina, né? E a outra experiência diferente é quando ela está interagindo com uma máquina que ela está vendo que é um robô, que é uma máquina, que é um script automático, que é um chatbot, enfim, mas que percebe que tem um esforço ali em usar uma linguagem mais amigável, assim, mais humana, digamos assim, né? Então é isso. Sim, eu vou mandar depois o link do canal do Mate Hackers, lá onde eu coloco as transmissões ao vivo lá do desenvolvimento dos robôs aqui. Mas eu quero já mostrar aqui o que eu estou fazendo, né? Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Ah, tá. Antes de compartilhar a tela. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui é uma das implementações de um código em Python aqui que eu desenvolvo, que eu chamo de Matbot. Matbot porque é o bot de Telegram do Mate Hackers, né? Que tá traduzido um pouco ali disso que eu estou falando, né? Eu tenho o hábito de escrever vários scripts, vários robôs que sejam dessa forma, como eu disse, né? Que parece que eles estão tentando conversar contigo ali, né? Por mais que tu perceba que é uma máquina. Então, o Matbot é uma das formas de implementar isso, uma coisa do mundo real, para eu conseguir mostrar funcionando como chatbot do Telegram aqui agora. Deixa eu mostrar. Deu para estar aparecendo a minha ideia do Python que eu uso para programar aqui. O meu microfone está funcionando, hein? Tá tranquilo. Tá bem alto até. É. Ah, é? É que eu falo alto mesmo. Deixa eu tentar baixar a sensibilidade do microfone aqui. Assim tá mais agradável para os ouvidos aí. Tá Bem bom. Antes estava bom também. Tá bom. Tranquilo. Então, o pessoal que não for programador, não for da programação, não se preocupa que eu vou... Não é importante ir a fundo no código em Python aqui agora.
Eu vou deixar o link do repositório do GitHub com esse código que é extenso e complexo, né? Não vou ficar explicando tudo isso aqui agora. Depois, vou colocar o link do código no chat ali. Mas, basicamente, isso aqui é um bot de Telegram. Na verdade, é um bot de Telegram e de Discord, né? Mas essa versão que eu vou mostrar só vai usar long poly no Telegram, porque eu simplifiquei aqui para essa apresentação de hoje. E aí é um bot que eu comecei a escrever só para ver se eu conseguia entender a API do Telegram também, que era mais fácil de usar, e porque o Telegram tinha baixa latência, eu não precisava ficar me preocupando com coisa de conexão aqui. Mas basicamente aqui esse código cria um bot de Telegram, e o diferencial aqui, o importante, o que eu quero mostrar, achei, é esse plugin que eu fiz aqui de personalidades. Plugin de personalidades para o Matbot, que roubou também a gente. E aí eu fiz 4 personalidades aqui só para fins de teste, né? Para mostrar também para um vídeo que eu tinha feito. Que o robô tiver que mandar alguma mensagem, responder alguma coisa, de responder de acordo com a personalidade que for definida, né? Por exemplo, quando eu mandar o comando start, que é o básico do Telegram, quando tu abre a janela de algum bot no Telegram, ele vai mandar essa mensagem aqui, se for a personalidade padrão, se não tiver configurado nada. Se for outra personalidade, vai mandar uma longa mensagem extensa aqui, explicando, né, qual é. E tem uma personalidade mal educada aqui que vai xingar a pessoa, vai falar alguma besteira. Mas, enfim, a ideia geral é que ele vá mudando de personalidade de acordo com a configuração. Isso eu queria ter mostrado o forehead aqui, porque ele é um robô que tem uma interface, assim, ele tem uma cabeça, assim, né, com um projetor, e tu pode mudar ali, pode projetar um rosto feminino, um rosto masculino, um rosto de robô, um rosto de avatar, cachorro, né, e isso ajuda na construção do personagem, né? Porque a impressão que a pessoa tem, que está olhando para aquele robô ali, é que está falando com um robô, né? Mas com uma personalidade específica, assim como nós, seres humanos, né? Temos a gente vai mudando de humor durante o dia aí, ou de personalidade, né? Esses robôs também fazem isso. Daí eu fiz um chatbot de Telegram que faz isso. Deixa eu compartilhar minha tela do Telegram aqui. Tomara que não tenha ninguém falando besteira lá agora. Que estão sempre me adicionando em grupo de tudo quanto é coisa. Vamos abrir aqui esse robô aqui. Vou ligar ele aqui. Demora para rodar o script um pouco, porque eu estou no Windows aqui. Isso é uma das coisas que eu percebi, assim, naqueles boots com o Godfather, se não me engano, que tem no Telegram. Não sei por que é tão lento as coisas lá, mas eu imaginava, assim, que fosse uma coisa meio geral, assim, sabe? Que
fosse... dá diferença, assim, utilizar a tua máquina para rodar o boot ou usar um desses gerenciadores de boot de dentro do Telegram? Eu não percebi isso, nunca percebi isso que tu está dizendo. Na verdade, quando eu uso os bots que estão nas minhas VPS, em Tóquio, em Amsterdã, em outros lugares, assim, roda rápido e tranquilo. A latência do Telegram é bem baixa. O que trava aqui mesmo é o Windows, aqui no meu caso. A gente colocou alguns para rodar no próprio grupo da engenharia elétrica, né? E, se não me engano, tem um que computa a quantidade de mensagens do grupo, assim, por exemplo. A gente botava para rodar ele e ele, tipo, demorava muito tempo, assim. Tu mandava o comando e, sei lá, que a meia hora vinha o resultado. E aí vinha o resultado de todos os testes que tu fez, porque tu manda um, pensa que não foi, aí tu manda outro, e aí tu manda um monte, daqui a pouco vem tudo ao mesmo tempo. Geralmente o conflito, a coisa número um que ocasiona isso é a eficiência do código, né? O código que foi escrito lá, talvez. Tá, ligou aqui. O que eu queria mostrar aqui é isso aqui, ó. Se eu mandar esse start aqui é o que acontece quando tu abre uma conversa com um bot novo, né? E aí ele me responde desse jeito. Eu tenho aqui alguns comandos padrão aqui. Deixa eu achar aqui, que eu não me lembro de cabeça. Só para mostrar que ele vai responder de uma forma e quando eu trocar a personalidade, eu mando o help aqui, que é um comando geralmente no Telegram, e daí o robô explica aqui. Eu sou uma bot social com múltiplas personalidades, enfim, essa coisa aqui que eu estava me referenciando antes sobre a coisa do bot social, né? Inclusive, tem uma história engraçada. Só deixa eu mostrar aqui os outros comandos. Ah, tá. Esse comando aqui que eu fiz fala sobre a personalidade atual do robô aqui, que é o padrão. Deixa eu ver aqui se eu vou ter o... Tá. Não, são esses comandos aqui. Mas além desses comandos, tem outras coisas que o bot faz, que eu não configurei esse aqui para fazer nada, né? Mas esses bots, eles não ficam só respondendo esses três comandos, né? Eles fazem coisas úteis, administram grupos, dão resposta ali, enfim, que nem esse que tu disse que foi criado para computar quantas mensagens tem no grupo. Em algum momento eu escrevi algum plugin específico para fazer alguma coisa útil, né? E aí quando o bot vai dar aquela resposta ali, ele responde de uma forma associada com a personalidade. Vou trocar aqui. Vou colocar uma outra personalidade mal educada. Na verdade eu tenho alguns aqui que estão rodando já em Amsterdã. Peraí que eu não vou precisar ir até o... Não. Tá. Esse tiozão do pavê aqui é um dos bots que tem uma personalidade meio ácida. Então, agora eu vou mandar o start aqui. Atualizar o que ele está falando aqui, porque deve ter palavra de baixo calão. Mas o que eu acho que dá para ver é que ele não responde que nem o outro. Né? Tá, esse comando help é padrão, então ele vai responder sempre igual. E aí aqui ele já mudou o texto que eu mandei o info. Eu queria ter mostrado com o Matchbot Dev lá para mostrar que eu não preciso criar um bot novo do Telegram, a casca dele pode ser a mesma, mas é na configuração do meu código aqui que eu determino qual é a personalidade dele. Mas tudo bem, esse aqui já está rodando lá, está bem mais rápido porque não está rodando no Brasil aqui.
E aí, por que eu fiz esse específico aqui, o tiozão do churrasco e o tiozão do pavê? Porque eu percebi que fiz alguns testes com os bots nos grupos de Telegram e percebi que o pessoal gostava disso. Ele tem aqui uma coisa de versículo, ele procura uma passagem da Bíblia aqui que meio fora de contexto, né? E o pessoal acha engraçado isso, fica interagindo com ele. E quando tu responde alguma coisa que ele fala, esse aqui não tem a piada. Deixa eu ver, tentar responder a mensagem dele. Aqui, ó. Quando eu respondo alguma coisa que ele fala, ele começa a se comportar, né? Sabe aquela coisa de tiozão do pavê mesmo, que eu termino os argumentos, começa a responder com vilipêndio e sofisma, né? Então, qualquer coisa que eu responder para ele vai me responder qualquer coisa que não foi tão difícil de programar isso, mas que representa fidedignamente a personalidade de um ser humano, né? E ele vai ficar me xingando aqui, vai ficar. Tem um outro ali que tem que é pior ainda, que faz umas piadas bem ofensivas, né? E aí eu me dei conta que o pessoal gostou disso, começou a colocar ele nos grupos e interagir bastante. Então eu comecei a focar mais em construir esse personagem aqui por causa disso, né? É aquela coisa, aquilo que as pessoas usam, esse outro, o Tropexel aqui, por exemplo. Esse bot aqui, não, tem uma mensagem dele aqui quando, aqui ó, ele, deixa eu aumentar aqui. Ele é um bot que ele recebe as pessoas, fala com linguagem de pronome neutro aqui. Enfim, ele tem uma linguagem específica, né, também, e tem uma personalidade específica que responde as coisas não igual aquele outro bot, mas esse bot as pessoas usam menos, né? Esse bot as pessoas usam quando precisam do link do site ou as outras funcionalidades que o Matchbot tem. Vou pegar o principal aqui. Esse aqui que está no ar, até vocês podem usar. Calcula o número do PI, baixa vídeo do YouTube, enfim, algumas coisas que as pessoas acham úteis ali. E então, por que esses bots têm esse negócio do PI aqui? É porque era a senha do Wi-Fi do Mate Hackers lá. Então, o pessoal pediu para fazer ou eu fiz por conta própria, não me lembro, para ter esse número aqui. Gerar um número aleatório aqui para usar para criptografia também. Enfim, algumas coisas assim que as pessoas consideravam úteis e começaram a colocar o bot nos grupos para usar essas funcionalidades aí, né? E aquele bot do tiozão do churrasco lá, a utilidade dele era ficar fazendo piada e xingando as pessoas. E tem gente que gosta disso. Tem grupos que acham isso aí engraçado. E aí eu comecei a investir mais tempo em fazer isso, porque daí eu tinha bastante gente usando, né? Conseguia ver os feedbacks ali, as respostas que as pessoas davam, os problemas que o bot tinha para conseguir consertar o código lá. Mas eu quero mostrar ele funcionando aqui no... Eu vou colocar ele aqui no... Espera aí que eu vou compartilhar minha tela inteira para a gente conseguir enxergar melhor o bot funcionando mesmo, pegando mensagem do... É que eu compartilho a tela inteira do Windows aqui. Deu? Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo. O terminal, Matboot e mais umas configurações. Isso aí.
Vou ligar o tecido aqui, que eu estava fazendo ontem isso, inclusive, que é para a gente conseguir visualizar aqui o que está acontecendo. Eu vou avisando que pode ser que venha bastante linguajar chulo aqui, porque eu não tenho controle sobre os grupos que o pessoal coloca no robô. Isso seria a interface dele interna rodando dentro do teu PC, no caso, né? Sim, sim. Aqui eu estou com um terminal aqui nesse laptop aqui. E esse tecido aqui está rodando aqui também. Mas isso aqui é só para a gente visualizar as coisas que o bot recebe ali. Eu fiz um plugin aqui de log, né, que vai mandando tudo para aquele lugar ali. Deu. Tá, isso aqui são mensagens que as pessoas estão mandando para grupos onde o bot está inserido, né? E eu estou fazendo elas aparecer nesse. Eu sei que isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa avançada, complexa, né? Eu poderia ficar falando sobre isso, mas a única coisa que eu quero mostrar aqui é que eu consigo receber as mensagens que as pessoas estão mandando nos grupos onde o bot está inserido e tem permissão para ler as mensagens do grupo, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque a parte principal do enunciado da atividade ali era o processamento de linguagem natural, né? E na verdade era o que eu tinha menos conteúdo para mostrar as coisas aqui, porque eu não consegui terminar de escrever o código para deixar funcionando aqui. Mas eu quero mostrar como é que eu consigo capturar as palavras que as pessoas estão falando para fazer o processamento de linguagem natural propriamente dito, né? O que que eu posso fazer com isso? Ali, no caso, ele está pegando todo o texto e está agrupando as palavras mais repetidas, é isso? As últimas. Sim, o texto tecido palavras, esse plugin específico aqui do texto tecido texto, ele vai pegando ele vai classificando as palavras por frequência. Uhum. Então aqui em cima aqui o vermelho aqui é esse que aqui que é a palavra mais usada aqui nesse texto, né? E aí vai baixando, quanto mais perto do ultravioleta lá, menos frequente é a palavra. Se deixar bastante tempo aqui, a gente vai vendo qual é a palavra que as pessoas mais falam, né? E aí, mas eu botei isso aqui só para visualização mesmo, porque lá eu não sei se alguém da ciência de dados que tá vendo isso, se programa com o NumPy, com pandas ali no Python, a gente usa de outra forma, né? Até se faz gráficos e coisas assim para visualização, mas o mais importante é armazenar no banco de dados para processar isso e tratar depois. Como é que eu estava usando esse alimento, né, que o bot recebia? Eu usava isso para ver qual era o comportamento das pessoas nos grupos onde o bot está inserido, para ver que tipo de coisa que as pessoas falam para ensinar o robô, né, a falar de uma forma que seja pertinente àquelas pessoas ali, né? De uma forma que as pessoas se sintam bem com a presença do robô, né? Tu não bota uma pessoa falar em aramaico numa sala com gente da Inglaterra. Enfim, o jeito que eu falo aqui com sotaque de Porto Alegrense, quando eu morava no Nordeste, as pessoas percebiam que eu não tinha pertencimento ali e me tratavam de uma forma diferente do que elas tratariam alguém que é nativo daquela região lá, que fala parecido, que tem um rosto parecido. Enfim, é o negócio da empatia, né? Então, isso funciona com os chatbots também dentro do contexto do Telegram, porque ali a gente só tem o texto, né? Se tu tem câmera, né, aí o robô tem que ser mais avançado, ele tem que ter um
um tom de voz que convença as pessoas, mas enfim, ali a gente está limitado no texto, então eu consigo fazer o robô aprender com o que as pessoas estão falando aqui, com a linguagem, né, específica dessa tribo onde ele está inserido ali, e se comportar da mesma forma. Então foi por isso que esse robô aqui, o tiozão do churrasco, aprendeu a ficar fazendo piada, a ficar xingando as pessoas, porque isso é um comportamento aceitável, normal, desejável para aquelas pessoas daquele ambiente ali, né? E aí isso vai aumentando as interações, as pessoas vão colocando o robô em mais lugares para continuar alimentando isso, né? E o bot vai se tornando mais... O lance do machine learning é esse, né? Não é que o robô vai se tornando mais inteligente, ele vai se tornando cada vez mais aquilo que tu está treinando ele. E por uma razão óbvia, eu fiz alguns filtros ali. Esse código específico não está no GitHub ainda, tá? Porque é meio problemático. Eu fiz alguns filtros para tentar impedir que ficasse ensinando piada racista e algumas outras coisas que eu considerava impertinente. É o poder que eu, como desenvolvedor, tenho sobre o robô de decidir qual é o tipo de censura que eu estabeleço nele, porque eu leio notícias e eu vi que recentes experiências com inteligência artificial se tornaram um problema maior, né? Como eu não quero perder minha conta no Telegram, nem fazer parte de alguma coisa né, que eu tenho que ficar dando explicação depois, eu preferi barrar isso. Mas então as interações daquele robô do tiozão do churrasco, ele é mutável, então ele não é um texto fixo que tu preseta, a não ser, claro, as mensagens aquelas de start, informação e tudo mais, né? Elas Isso. acabam sendo, ele acaba se moldando, então. Era uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente fez uma coisa mais ou menos parecida com nós temos aí na Unicinos o Diretório Acadêmico da Engenharia Elétrica, e é uma sala, né? E essa sala é acessada por alunos, a gente sempre tem problema de chave. Então, a gente botou dentro da funcionalidade do boot, do Telegram, para abrir a porta. Então, o cara ela pede para o robô lá abrir a porta, e aí tem um Arduino que vai abrir a porta lá para o pessoal entrar. É um controle de acesso, basta ter que estar dentro, mas é um robô que está dentro só do grupo da engenharia elétrica, né? Só que lá, como as mensagens elas são respondidas direto pelo Arduino, a gente se limitou ao texto que era inserido separadamente. Então, tem um arquivo, um ponto H lá, que tem só todo o texto que ele vai usar de mensagens. Foi mais ou menos... Não, tá, obviamente, o teu projeto está muito mais complexo, né? Mas a gente botou, em linhas gerais, mais ou menos isso. Pelo menos umas 5 ou 6 respostas diferentes para cada interação, para não ficar aquilo que tu comentou, né? Da mecânica, ficar sempre igual a mesma resposta, né? Tipo, abre a porta, aí dá sempre a mesma resposta. Então, para mudar, para não ficar tão robotizado, né, a gente criou algumas respostas diferentes. Mas a minha pergunta que eu tinha para te fazer é o seguinte: no caso, essas respostas no teu, então, tu já prevê isso para ele aprender palavras diferentes ou frases diferentes, né? Ou como é que funciona essa questão? Como é que é essa Duas coisas. Eu fiz isso que tu falou, ó, eu uso o random choice do Python aqui, porque eu precisava de alguma coisa, porque se o robô não respondesse nada, as pessoas não iam interagir com ele. Então eu criei coisas iniciais aqui, que eu extraí de conversas do Telegram, né? Ou de outros fóruns de gente que tem esse tipo de... E eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Olha aqui a lista de quem te perguntou. Me ajuda a descobrir quem foi que perguntou alguma coisa. Eu não lembro de ter te perguntado nada. Enfim, algumas frases aqui básicas, né? Mas ele manda aleatoriamente isso cada vez que ele é provocado ali, né? Mas essa lista é dinâmica, ela vai aumentando ou não? Não, essa daqui é estática. Mas eu poderia, em vez de ter colocado uma coisa aqui, ó, eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Lista dinâmica, gostei desse termo.
essa variável aqui, ela é gerada em outro lugar do código, a partir de um banco de dados, enfim. Né? Essa daqui específica é estática porque foi por essa razão que eu criei ela. Tipo, o primeiro dia que eu botei o robô no ar, né, ele já tem essas respostas aqui prontas. Mas, além disso, é isso aqui, ó, ele fica recebendo alimento, que eu chamo, como é que é o termo mais técnico para isso? Enfim, conteúdo. Dados, eu acho. Isso, ficar recebendo dados ali, enfim, as pessoas falando, e aí ele vai pegando isso aqui e tentando se adaptar. Aí ele fica desse jeito aqui, ó. Fica falando essas besteiras aqui. Qualquer coisa que eu responder, ele vai. É porque isso aqui é um bot que não precisa ser tão perspicaz assim, né? Ele é uma finite state machine. Ó, essa frase aqui é lá do. Lá daquele arquivo lá. Isso, essa frase aqui é de lá. Mas tem outras coisas aqui também. O Diego Antônio perguntou o seguinte, né? Eu acho que ele está perguntando com relação a como é que o boot faz para escolher as respostas. Pelo que eu vi ali, é randômico, né? E ele pergunta também se tem alguma arquitetura específica para isso. Tá. Primeiro o mais simples de todos é só isso aqui, né? É só um método aqui, uma função no Python. Quando ele é provocado lá, ele pega uma frase aleatória, dá um return aqui, né? Manda uma string, uma frase aleatória para escolher. Mas esse mesmo método aqui, não está nesse arquivo aqui, porque está lá no servidor, ele usa um random choice também, só que ele pega, em vez dessa lista estática aqui, ele pega do banco de dados que vai sendo alimentado em tempo real aqui por o que as pessoas falam. Ele tenta usar palavras que alguém já usou, né? Ele está bem burro agora, na verdade. Eu não faço muita análise de discurso ali, porque eu não tive tempo para me focar nisso ainda. Então eu diria que é uma. Eu estou no básico do Python, eu ainda não estou usando os data flow lá, as coisas mais complexas da ciência de dados, né? Mas eventualmente eu vou chegar nesse patamar aí. O que é a outra coisa que ele tinha perguntado? Deixa eu Era ver. sobre Não, pode falar. se ele usava alguma arquitetura específica, no caso, que é a mesma coisa, né? Acredito que é a mesma pergunta. Né? Isso. Queria saber se usava alguma coisa de rede neural, coisa assim, era mais... Isso, não. Mas eu já estudei sobre isso, está no roadmap ali. Eu não sei se eu botei no GitHub lá, mas tá no plano. É porque eu tenho muito pouco tempo para dedicar para isso por dia, né? Então tá bem primitivo ainda. Ah, tá aqui, ó, como é que escolhe a resposta, tá? Desse jeito que eu mostrei aqui. O que eu ia mostrar agora? Tem alguns filtros aqui, por exemplo, se eu falar alguma coisa que terminar com ão, esse bot não tem educação, ele vai fazer uma rima com ão. Gostei da tua falta de educação. Enfim, isso aí de novo, por que ele faz essas coisas? Foi legal alguém dizer ali que estava rindo das respostas, porque isso é uma coisa primitiva. Foi o que eu percebi. Quando eu me dei conta que eu estava dando risada desse tipo de besteira aqui, e eu percebi que algumas pessoas para quem eu apresentava isso pessoalmente estavam rindo também, eu comecei a entender o negócio da psicologia, que é muito primitivo. E isso aí controla a pessoa de uma forma bem profunda, assim, né? Então eu poderia usar
eu poderia usar esse poder que eu tenho aqui, né, de quando eu estou estabelecendo um contato ali com a pessoa, ela deposita confiança no bot, eu posso fazer ele conversar com ela de alguma forma e enviar sugestões. Inclusive, eu comecei a fazer esse trabalho de personalidades porque eu estava envolvido com o pessoal da psicanálise aqui, que estava tentando criar formas de fazer chatbots amigáveis para conversar com as pessoas e fazer elas ficarem ouvindo, porque a coisa principal quando nessa época que a gente estava vivendo esse ano, que as pessoas estão ansiosas, deprimidas, trancadas dentro de casa, era que tinha muita gente que precisava conversar né, precisava de alguém ficar só escutando elas ali, né? Isso é uma coisa comum na psicanálise. No caso, um robô terapia, ele é prático de fazer, porque é só dizer, e aí, conta como é que foi teu dia. Isso, faz de conta que está prestando atenção na pessoa, né? Pega algumas... A programação é complexa, né? É muito difícil tu me ouvir dizer que uma coisa é fácil, simples, né? A programação para fazer isso é complexa, mas ela é suficientemente simples no sentido de que o bot fica fazendo uma análise de linguagem natural ali. Linguagem natural, para quem não está familiarizado, é português, inglês, enfim, isso resumidamente é isso. É só tu ficar monitorando ali o que a pessoa está falando e quando tiver indicado que precisa interagir, falar alguma coisa, né? Porque é o mesmo conceito de um ser humano escutando o outro, né? Tu fica escutando a pessoa e de vez em quando tu vê que ela falou alguma coisa que pode ser que seja importante eu fazer algum comentário, eu falo. E aquilo ali precisa para ela ficar mais 5 minutos falando. Então seria um modelo de Finite State Machine, né? Que é o nível de autômata. Se esses termos forem complicados, pode me perguntar. Às vezes eu falo de uma forma muito informal e às vezes eu começo a ficar técnico demais. Mas esse tipo de bot, de chatbot, é simples, né? Porque é uma Finite State Machine. Ele só tem que ficar escutando e respondendo de vez em quando a pessoa, né? Que é quase a mesma coisa do tiozão do churrasco aqui, né? Só que o objetivo dele é ficar respondendo de forma irônica, como forma de entreter, né, a pessoa. O Diego Antônio também perguntou se em algum desses projetos que tu trabalhou, tu chegou a tentar alguma coisa para responder por áudio, né? Usar, de repente, o compilador, o sintetizador de voz, né? Eu acredito que seja isso, né, Diego? Sim. O Matbot, inclusive, tinha uma instância do Matbot que era a Vega. Ih, vai aparecer coisa do banco de dados do Velivre aqui. A Vega era o bot de Telegram do Velivre, que era um aplicativo de entrega de comida vegetariana e vegana. E aí ela tinha um módulo, ela é um fork do Matbot, né? É difícil, eu não sei quem é fork de quem, porque a Vega é mais antiga que o Matbot, eu acho. Todos são derivados da Paloma, que era um bot de IRC que eu escrevia lá em 2012. Mas enfim, estou divagando aqui. E aí esse bot, a Vega, tinha um plugin que ligava para os restaurantes para avisar que tinha um pedido atrasado, né? Porque naquela época lá todos os aplicativos, o iFood, o Delivery, o Uber Eats lá, todos tinham um problema de que o restaurante nem sempre atendia o pedido a tempo ali e a pessoa que pediu a comida ficava esperando. Então a Uber Eats desenvolveu um bot que ficava ligando, que era o Fernando. Ele ligava para o restaurante e dizia: tem um pedido no Uber Eats, abre a tua tela lá e atende. E o Delivery tinha isso, que era a Vega fazia isso, detectava quando o pedido estava, sei lá, em tantos minutos lá. Eu não vou poder mostrar os áudios aqui disso, mas ele usava o Total Voice lá
para fazer uma ligação e avisava, né? E depois a gente fez uma gravação, né? Para humanizar mais ainda. Aí era a Shiva do Delivery que ligava, era um ser humano mesmo que fez a gravação. Era o bot que mandava o áudio, né? Mas era uma gravação de uma pessoa que dizia: só a Shiva do Delivery, tem um pedido atrasado. Mas é isso. Isso até foi bom isso, porque tem alguns bots do Telegram que tentam transcrever, né? Quando alguém manda um áudio, tentam escrever o que a pessoa está dizendo ali. E aí o Dataflow ele ainda é bem primitivo para português brasileiro, né? Bem mais fácil transcrever inglês americano, mas o sintetizador de voz da Google, sintetizador de voz não, o contrário, a API da Google lá para receber áudio até que é bom, que é o negócio do smartphone, do Android, que tu diz, ok, Google, faz uma busca, é aquilo ali. E aí eu uso aqui no Furhat, aqui eu uso a API da Amazon, a API da Google, eu me vendo aí para as grandes corporações. Esse fica bom mesmo, né? Porque facilita bastante, né? Aí tu botaria dentro do... Eventualmente tu não pode ouvir o áudio, né? Então, é realmente uma ferramenta muito útil, eu gostaria dela. Os robôs ali que vocês podem interagir com eles, ficar tentando incomodar ele ali, o Matbot, por exemplo, que é esse, tá no grupo do Mat Hackers lá, esse username aqui, ele não tem isso exposto, tá? Não adianta ficar tentando mandar áudio para ele ali, que ele não vai interagir. Mas aí eu disse que eu ia botar o código aqui, né? Abri o Google Chrome aqui. Aí que tem aqui no info, acho que ele diz para alguma coisa pode ser. Vou mandar aqui o link do chat aqui. O que eu disse que eu ia mostrar a playlist da transmissão lá também, né? Mas é isso. Não sei se faltou alguma coisa aqui. Provavelmente sim, é bastante coisa e eu tentei ser menos prolixo aqui. Se Não, a alguém gente está dentro, perguntar dentro alguma do coisa. tempo, a gente tem 10 minutinhos, se alguém quiser tirar alguma dúvida com o Yuri, pode aproveitar agora. Acho que o link do canal. O link do canal acho que eu até botei acima, o Diego. Eu acho que ele não estava ainda. Deixa eu revisitar o link. Eu vou pegar aqui, eu tenho a playlist aqui, ó. Não, tá entrando os links aí. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, então queria agradecer, Yuri, a tua disponibilidade de tempo para falar com a gente aí. Eu acho que ficou claro que o pessoal, que tu está sempre no Telegram, então nos grupos ali. Alguém tem uma pergunta aí. Uma pergunta, Diego? Pode Eu falar. queria perguntar mais a respeito, assim, dessa parte, assim, de inteligência, acho que é conversacional, não sei como que eles falam ali, de tal, a gente conseguir conversar e ele receber e dar de volta como se fosse por fala, assim. Eu queria ver se tu sabe como é que tá, assim, nesse ponto, assim, não sei a que ponto tá, né, a tecnologia nessa área, assim, só se você tiver alguma coisa, assim, para falar sobre, né? O que eu disse, o método convencional de criar e aprimorar inteligências artificiais é a busca pela máquina de Turing, né? Que é o considerado o
último nível de autômata, que é aquele robô que a pessoa não consegue distinguir se está falando com um robô ou com uma máquina. Eu não sou dessa tribo, eu não faço isso. O meu objetivo com inteligência artificial é encontrar formas de fazer o computador servir as pessoas, né, e ajudar as pessoas de alguma forma. Mas os robôs que buscam a máquina de Turing, o robô que é considerado mais avançado do mundo, que é a Sofia, é um humanoide, né? É uma robô que é um ciborgue e tem até passaporte nos Emirados Árabes lá. Ela vai interpretando o que as pessoas estão falando ali e respondendo. Então ela faz processamento de áudio, né? E esses Furhead que eu tenho aqui, eu queria mostrar, tá do meu lado aqui, mas não vou mostrar. É uma cabeça assim, né? Um tronco. E também aquele robô tem expressões que tentam imitar o ser humano ali. E ela tem uma câmera que ela usa para detectar rostos, que ela gira a cabeça para o lado que ela detecta um rosto, para dar a impressão que ela está conversando com a pessoa, né? Porque quando o ser humano conversa um com o outro, a gente olha no olho, né? Pela etiqueta e educação das convenções que a gente tem. Então a robô ela imita esse comportamento. E ela faz o processamento de áudio porque tu vai interagindo com ela por voz, né? Ela responde por voz. O que o Furhead faz? Tu fala, ela escuta o que tu falou, converte o áudio para texto, manda para o servidor. Olha, mentira. Ela manda o áudio para o servidor da Amazon lá, que é o que da Google, aliás, que é o que converte áudio para texto, né? Que faz esse processamento, que é esse OK Google do Android aí que eu disse. Isso tem uma API específica para isso, Yuri? Sim, a API da do Google, Flow acho. da Google. Deixa eu tentar me lembrar o nome disso. É o Dataflow implementado na Google, que eu não consigo me lembrar agora. Eu acho que eles nomeiam só de detecção de voz, ou processamento de voz. Eu vou ficar devendo agora qual é o nome específico disso. Mas é relativamente fácil de encontrar até. E aí devolve o texto, aí o texto vai para o servidor da Amazon, que é o processador de sintetizador de voz, né? Que é a voz da Alexa. A Fábio aqui tem a mesma voz da Alexa. E aí ela usa a voz que tu escolheu ali, pode ser uma voz feminina, masculina, sotaque português, sotaque inglês, enfim, tu escolhe ali. Então é isso. Aí qual é a experiência do usuário, né? De estar conversando com um robô ali que te responde em tempo real, né? Essa maracutaia toda. E as inteligências artificiais, que é só texto, essas estão bem mais avançadas porque é muito mais fácil, né? Tu trabalhar só com texto. Aí o Facebook usa isso, ele fica tentando ver quando é que tu tá deprimido, com raiva, para te mandar uma mensagem ali, ó, vai procurar tratamento. Enfim, ele tem algumas detecção de emoções, né? O Facebook faz muito análise de emoção, que é uma área da ciência de dados aí. Só que esses código-fonte, infelizmente, não estão disponíveis. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que a Carolina comentou ali se não era o assistente do próprio Google, né? Mas aqui, eu não sei se o assistente do Google direto tu consegue pegar, por exemplo, e mandar para ele um áudio e esperar uma resposta. Eu acho que para tu pegar o áudio e converter para texto e ter isso dentro do teu programa, talvez tu precise conectar com a API direto do Google, né? Aí tem que instalar lá no Python mesmo, né, Yuri? Instala a API do Google que faz esse tratamento de voz e aí só passa por parâmetro o arquivo de áudio, né? Acredito que deve ser dessa forma, né? Tu tem que te registrar como desenvolvedor no site da Google lá. Eu achei aqui, ó, é o Speech to Text. Speech to Text. Deixa eu mandar aqui no chat. Tem também. Esse aqui, ó.
essa ferramenta aí é o que a Google disponibiliza. Acho que quem tem e-mail de escola consegue pagar menos ou não pagar. Mas enfim, a primeira vez que eu estudei isso, foi num bot do Veliver também. Não, era outra startup já que a gente tinha. A gente queria fazer um pagamento por reconhecimento de voz. A ideia era a seguinte: a pessoa, na hora de pagar no restaurante, ela chegava no balcão e dizia obrigado pela comida, estava muito bom. E aí o computador que estava no balcão ali reconhecia que era a voz daquela pessoa específica e liberava o pagamento sem a pessoa precisar usar cartão, pagar em dinheiro, enfim, era isso. E aí, para conseguir fazer isso, eu tinha que mandar a gravação de voz ali lá por essa ferramenta da Google aí que transforma áudio em texto, interpretar e validar isso. Isso ia ser super útil agora em tempos de pandemia. O pessoal não precisaria pegar cartão. A próxima pandemia. Estamos salvos. Já desenvolve antes. Mas então tá, Yuri. Não sei se mais alguém tem algum comentário para fazer. Na hora é agora. Ah, legal, legal. Bom, também dá para te encontrar fácil, né, Yuri? Pelo menos sempre que eu preciso de alguma ajuda, eu falo direto contigo lá ou pelo grupo do Paitie mesmo, ou pelo grupo do Mate Hackers, né? Mas Desobediente civil no Telegram ali, sou eu. isso, desobediente civil. Mas Confirmo, eu sou eu. quero deixar o depoimento aqui uma pessoa bem sensível, pelo menos. Eu, pelo menos, resolvo meus problemas sempre. E não pago nada. Um dia eu pago, um dia eu pago. Nem que seja uma cerveja, pelo menos. Aquele dinheiro que some misteriosamente da tua conta lá, tu já sabe. Ah, é. Quando sumiu, eu já sei. O Yuri foi pago. Mas então tá, Yuri. Queria te agradecer em nome da Semana Acadêmica, da comissão organizadora da Semana Acadêmica, por disponibilizar teu tempo também para nós aí. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora também e interagiu contigo. Isso é muito bom porque a gente pode explorar todos os meandros aí que tem para as linguagens de interpretação de linguagem, né? Mas muito legal mesmo. Adorei. Tranquilo. Na próxima semana acadêmica, o bot vai estar mais robusto, mais inteligente. Os bots, as diversas personalidades, né? Eu também tive essa ideia aí porque eu sou uma pessoa de múltiplas personalidades, né? E aí é fácil para mim, na minha cabeça, entender o que significa o robô mudar de humor, de personalidade, assim que nem troca de roupa. Beleza, show de bola. Então tá. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Lembrem de que é Isso, importante isso. acessarem ali o formulário para dar a avaliação dessa palestra, que é bem importante para a gente ver se a gente está no caminho certo. Beleza, show de bola, exatamente. Gente, Valeu, ali o pessoal. sorteio dos kits é só fazer uma vez só, né? Não precisa fazer mais de uma, né? Sim, sim, É sim. só uma vez. Não, 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 não. Não, só uma vez. Tu pode fazer quantas vezes tu quiser. É que assim, ó, cada atividade da semana acadêmica tem um link específico para tu concorrer. Então, tu ganha um ticket hoje, em cada palestra que tu for, tu ganha um ticket para concorrer. É como se tivesse ganhasse um bilhete a mais ali para tu ser sorteado. Então, podem clicar, mas é uma vez por palestra, no caso, né? Cada palestra vai ter seu próprio link. Beleza? E aí a gente sorteia na sexta-feira, então. Beleza, pessoal? Valeu, Yuri. Valeu, pessoal. Valeu, Carolina. Um Tchau, abraço. gente. Uma boa Boa noite. noite, José. Boa noite. Tchau, tchau.